Na reportagem especial de hoje da nossa série Áfricas do Brasil, você vai conhecer a história de um dos maiores intelectuais do século XIX. A gente está falando de Luiz Gama, um homem ex-escravizado que conquistou a própria liberdade e lutou para defender seu povo, virando um símbolo da abolição. O nosso editor Tom Menezes está aqui mais um dia, ele que se debruçou sobre esse material produzido desse grande personagem, né, Tom? Isso mesmo, Cíntia. Luiz Gama foi um homem à frente do seu tempo. Advogado, jornalista, escritor e poeta. Foi o cara do século XIX. Uma trajetória que precisa ser conhecida por todos nós. A luta desse herói negro do Brasil influencia até hoje os jovens pelo país. É caminhando pelas ruas da favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, que o advogado Joel Luiz Costa resgata suas origens e valoriza seu povo. Ele sabe que a caminhada é longa, difícil e que é preciso ser forte para não sucumbir. Quando eu começo a me entender enquanto um homem negro, e aí eu começo a me entender enquanto um homem negro favelado, nessa sociedade, assim, não pode ser só mais um. O Jacarezinho já foi considerado um quilombo urbano. Abrigou no passado escravos fugidos das fazendas, e foi este o lugar escolhido por Joel para advogar em defesa dos direitos humanos e da população negra. A minha carteira da OAB, que é um privilégio dentro dessa estrutura, sobretudo, já é para todos, né? E todas, mas para uma pessoa negra, absolutamente, eu pensei, pô, isso aqui tem que dar um retorno para minha favela. Um alvará de soltura é uma nova carta de alforria. Jovem, preto, favelado, usando dreads. Um estereótipo ainda pouco comum nos corredores da justiça. É assim que Joel transita entre a favela e os tribunais. A gente conseguiu, com muita felicidade, no Instituto, meio que institucionalizar isso. Então se agrupa pessoas pretas do mundo do direito que querem não só defender juridicamente, gratuitamente, pessoas negras, mas também ajudar a formar outras pessoas pretas que leiam a atividade jurídica como uma atividade também política e necessária para os nossos e para quem vai vir. Se hoje advogadas, advogados negros e negras podem levantar suas vozes para defender os direitos da população preta no Brasil, é porque essa é uma luta que começou muito antes. Esses caminhos foram abertos por um dos primeiros e principais nomes do direito, um homem negro que libertou centenas de escravizados no Brasil. Estamos falando de Luiz Gama. Considerado o patrono da abolição da escravatura no Brasil, Luiz Gonzaga Pinto da Gama é um dos intelectuais de maior destaque do século XIX. Luiz Gama precisa ser conhecido, a meu ver, porque talvez a gente não associe isso, né? Os negros com a sua obra, especialmente alguém que, naquele momento, nasce negro, foi escravizado, vive 8 anos em escravidão, se liberta e vai se tornar uma pessoa com influência. Filho de mãe negra e pai branco, Luiz Gama nasceu em Salvador em 1830. Aos 10 anos, foi vendido pelo próprio pai para saldar dívidas de jogo. Levado para São Paulo, amargou as dores da escravidão. Só aos 17 anos aprendeu a ler e a escrever. Aos 18, conseguiu conquistar a própria liberdade, provando que tinha nascido livre. Ele tem uma trajetória excepcional. Aliás, foi o único intelectual, político, abolicionista, ativista negro brasileiro, né, que passou pela experiência da escravidão, contrariamente ao que acontece nos Estados Unidos. E um exemplo disto é Frederick Douglass. Essa é uma das instalações que mais chamou a atenção aqui na 34ª Bienal de São Paulo. São 140 fotografias que retratam todas as fases da vida de Frederick Douglass, um dos maiores líderes abolicionistas dos Estados Unidos. Também filho de pai branco e mãe negra e dono de uma oratória impressionante, ele teve papel fundamental na luta contra a escravidão e se tornou intencionalmente a pessoa mais fotografada de sua época. O Luiz Gama é o nosso único patrimônio. Ele é, como eu costumo dizer, o Frederick Douglass brasileiro. O Luiz Gama criava imagens com as palavras. Desde os seus poemas, né, de sátira, política, social, racial, até os seus escritos na imprensa, o Luiz Gama era um criador de imagens. Esse é um outro paralelo que a gente pode fazer com o Frederick Douglass. Não é? São pessoas que se contam, que registram a sua história nos seus escritos, mas o Luiz Gama, ele deixa um legado e um modelo também, né, de escrita, de testemunho através da imprensa, que é muito atual nesse Brasil que nós vivemos hoje,
com uma democracia sob ataque, eu acho que a figura dele se torna importante de ser conhecida por todos os brasileiros. Personagem espetacular. Que história, né? E não acabou não, hein? Luiz Gama foi impedido de estudar na mais importante faculdade de Direito do Brasil por ser negro. Mas essa história a gente conta amanhã. Até!